É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o nosso Proseando nas Gerais, batendo aquele papo aqui com Gelson Dias, o pé de valsa da Rádio Montes Clarense, que a gente falou aí no intervalo. Eu vou querer saber de você. Como é que era essa história de pé de valsa? Você aprendeu a dançar onde? De onde surgiu isso? Denis, o Montes Claros é uma cidade pródiga de pessoas alegres, festeiras. Uhum. E tinham os jovens, né, que o jovem da época não era tão afoito como o jovem de hoje, mas gostava, né? E tinha também, através das pessoas mais velhas, né, elas tinham um carinho muito especial para com esses jovens, né? Promoviam horas dançantes. Justamente dentro dessa programação de hora dançante é que a gente começou a aprender realmente a dançar os ritmos da época, né? E nós tínhamos aquelas moças mais velhas, tinha os rapazes mais velhos também, né? E eles tinham um cuidado muito especial com a gente, né? Para colocar, para ensinar, né? E tinha também o outro lado, né? Da luz vermelha que a gente dançava também. Que era mais um ponte dançante, um ponte dançante, do que uma casa da luz vermelha propriamente dita. Casa de tolerância, mas não era tanta tolerância assim não, porque tinha respeito, né? Apesar do nome. E ali também se aprendia a dançar, principalmente gafieira. Gafieira era o ritmo na época, né? Era a gafieira que você tinha que aprender lá. Porque se você trouxesse a gafieira para o chamado society da época, elite? Era perigoso você apanhar. Era uma dança proibida? Não era uma dança proibida, mas não era recomendada. Não era respeitável. Não era respeitável pelo ambiente. Ainda tinha a elite da época, não tinha muito isso, tinha que ser bolero, uma valsa, um mambo. Isso, um mambo bem tocado, bem dançado. Nossa Senhora. Só naqueles bongozinhos. Aquelas orquestras cubanas. Vixe Maria, uns trompetes. Xavier Cugat, nossa mãe do céu. Francisco Petrônio. Ai, aquela suavidade, as músicas de Orlando Silva na época. Maravilha. Francisco Carlos era o rei dos brotos na época. Calbi Peixoto. Calbi Peixoto estourava o sucesso. Emilinha Borba, Linda Batista. Gente, Altamiro Carrilho com aquele conjunto dele maravilhoso. Poxa vida. Rui Rei Orquestra. Nossa, esse aí então. Nossa, mãe do céu. Isso ajudava na hora do chavecar? Também. Hoje a gente fala chavecar, mas tinha aquela paquera na época. Isso, e também já, dependendo das circunstâncias, até para malinar depois. Né? Já ali na dança já ia fazendo os esquemas. Já ia fazendo no meio de campo. Você era bem paquerador ali, não? Não, até que não. Eu gostava mais de dançar, de conversar. Não tinha muito esse sentido de paquera, não. E aí você, contando pra gente aí, chegou a passar com relação a essa parte do teatro, como é que foi que realmente você se engajou no rádio, adaptando o teatro, que você começou o teatro na escola. Na escola. E foi para um grupo de teatro, e depois para o rádio. Como é que foi essa trajetória? Essa trajetória começou para mostrar para você, para quem está, o telespectador da TV Gerais, que está ouvindo esse proseando, o ensino na época era um ensino que, apesar do tempo, mas era um ensino de qualidade e abordava diversos aspectos para que o aluno pudesse aprender realmente. E através da dramatização, através de concursos de poesia, né, de declamação, de leitura, de oratória. Era um negócio fantástico. Quer dizer, e isso ajudou, pelo menos no meu caso, ajudou muito, para que eu pudesse depois, né, deslanchar no que concerne não só ao teatro de palco, né, o teatro cênico, e também no rádio teatro, que foi uma época também maravilhosa que nós tivemos na radiofonia de Montes Claros. Esse rádio teatro, como é que era montado? Porque a estrutura de rádio na época não tinha tantos efeitos especiais, a tecnologia era restrita. Você produzia os efeitos. Fazia tudo ali, ao vivo. Por exemplo, um som de casco de animal, do cavalo, no chão ou no lugar calçado, você tinha que fazer com duas bandas de coco. Você batia assim, como se fosse toque, 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 toque. Chuva. Chuva, você fazia a chuva com o quê? Com a folha de Flandre. Você fazia o relâmpago, trovão,
Fazia tipo um alumínio Isso. assim? Você sacudia aqui, não fazia, e dava aquele som. Aham. Né? E a chuva. Você pegava um caneco com arroz e derramava o arroz devagarzinho assim, né? Eu ia batendo as gotas, né? Dava até, Eu achando que era um regador, alguma dá para coisa. fazer até tempestade. Não, o regador era para te molhar. Porque na hora que por exemplo, do teatro, de palco, você tinha que fazer também essas coisas. Ah, então tá o aí. regador te molhava, para hora que você chegar no palco, na cena, Você tá tá encharcado. molhado. Encharcado, já. Tomou muito banho de regador? Também. Mas era fantástico. Os programas humorísticos, lindos, maravilhosos. O rádio teatro, né, as novelas, eles eram pequenas. Era a Rádio Nacional, que era a rádio da novela na época, né? Sim. Depois a Rádio Tupi, né, veio também dentro dessa sistemática. Com as Quer radionovelas. dizer, a radionovela. Isso, você vê que o rádio na época, né, apesar de toda a dificuldade, apesar de não ter nenhuma tecnologia, nem sofisticação nesse aspecto, a gente ia fazer rádio. Verdade. Transmissões esportivas era uma luta. Como é que fazia transmissões Transmissão externas externa, sem essa tecnologia de hoje? Transmissão externa, você fazia com o telefone da emissora ocupado, porque não tinha canal próprio. Ninguém Depois é que ligava para a veio. emissora enquanto estivesse transmitindo. Quando estivesse transmitindo, não tinha. Ou então você ia ao evento, por exemplo, a inauguração. Você levava o gravador, tinha um microfone pequeno que tinha um botãozinho de pausa, você editava ali, Na gravando, hora, fazendo pausa no isso, microfone. Já terminava ali e levava para a rádio, para levar. Nossa, mas era muito artesanal. Era muito artesanal e muito bem feito, por sinal. Né? Com toda essa dificuldade, mas era gostoso, era bom fazer rádio, porque você sentia a dificuldade e de vencer a dificuldade é que era o gostoso, é que era o bom, o gratificante. E como é que era o retorno do público? Sensacional. O pessoal tinha curiosidade de conhecer, Sensacional. de chegar perto? Você falou a respeito da Paquera, a Rádio Sociedade, ela só existia uma emissora na época aqui, a Rádio Sociedade, a ZYD7, que o pessoal fala muito. Né? Como é que era o prefixo aí? O prefixo era a Rádio ZYD7, Rádio Sociedade do Norte de Minas, uma emissora da cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil. Maravilha, que bacana. Bacana. Então, o que acontece? E aí, nós fazíamos isso tudo, né? Por exemplo, a Elias, que era o diretor na Elias época, o rádio aqui em Montes Claros, foi antes e depois de Elias. Elias veio para cá de Campo Grande, de Campo Grande, ele veio e mudou completamente o cenário da radiofonia em Montes Claros. Veio com outras ideias, pela passagem que ele teve na Rede Bandeirantes, então veio com outras ideias. E aqui ele achou os profissionais, ele fez o profissional. Isso é interessante. Né? Ele construiu um jeito novo de fazer rádio. De fazer rádio, com o material humano que ele tinha. Por exemplo, Gelson Dias. Comecei como apresentador de programa sertanejo, depois passei para o jornalismo, porque ninguém falava jornalismo na época. Né? Notícia, rádio notícia. Era o repórter policial, o repórter esportivo, narrador, redator, né? Apresentador de auditório, tudo isso a gente fazia. Cruzava, cabeceava, defendia. Tudo, ainda cobrava o escanteio, ia lá e cabeceava, fazia gol. Quer dizer, mas era gratificante. Quer dizer, você era multiuso. Sim. Né? Quem não soubesse fazer isso, não conseguia fazer rádio. E ainda tinha uma exigência do Elias, você tinha que dar notícia primeiro do que os jornais da época. Jornal impresso, que era o Jornal de Montes Claros, o Diário e até a Gazeta do Norte. Você tinha que dar notícia primeiro, se você levasse um furo, era um meio mais rápido do que rodar o jornal e sair no outro dia, né? Então você tinha que dar notícia primeiro. Sim. Né? E a gente fazia isso, ainda tinha tempo para fazer a malandragem. Você se apaixonou, foi aí, a partir desse momento, rodando por todos os meios. Os meios. Agora, o que mais te atraiu no rádio? O que realmente falou assim, o que eu gosto de fazer no rádio é isso? O Denis, meu caro amigo do Prosiano, tudo que eu fiz no rádio, eu fiz com amor. Sim. Eu fiz com vontade de fazer, porque eu sentia que tinha alguém me ouvindo.
e que esse alguém merecia um trabalho sério, e aliado à alegria, quer dizer, a alegria através do humor, mas principalmente com veracidade na informação. Claro. Né? Por ouvir dizer, eu não dava notícia de jeito nenhum. Uhum. Não. Você tinha que ter uma fonte a fonte, certa. E pessoalmente eu ia lá conferir. Uhum. Porque senão não dava, eu não tinha esse, para poder dar aquela impressão de que eu fiz um furo e depois voltar atrás, desmentir. Você não acha que hoje tem isso É muito? constrangedor. E não tem muito isso hoje? Tem muito isso. O pessoal quer dar notícia primeiro e acaba dando uma fake news, como eles estão batizando hoje, né? Então, é isso que... E outra coisa, humanizar o rádio. A proximidade ouvinte e locutor. Lógico. O mais importante era você humanizar. Além da notícia, o recadinho para a roça, né? O favor de conseguir uma cadeira de rodas, o remédio, o aviso que o médico vai na região tal. Quer dizer, com todo carinho, você atendia essas pessoas e de vez em quando colocava alguém para falar ao vivo. Entende? Aquele prazer da pessoa falar assim, poxa, eu estou indo na rádio. O Denis? Na rádio. Na rádio. À noite tinha um programa de saudade, música de Seresta, que chamava Saudade Disque 800. O Birajara apresentava, depois ele deixou para a responsabilidade desse jovem que está aqui com você. E veja bem como as pessoas, como é que o ser humano sentia a vontade de aproximar daquele sujeito que estava ali no estúdio falando uma poesia, né? Falando uma frase bonita. As pessoas se apaixonavam. Chegava a ocasião da pessoa ligar para você, né? Depois que terminava o programa, ficava ali 30, 40, 50 minutos conversando com você no telefone, colocando a vida dela para você. Você era o amigo que ela tinha, o confidente. E outra coisa, você ajudava. No outro dia você recebia aquele recado, minha vida mudou. Obrigado, agradeço. Muda a vida da gente, né? Da gente também. Por isso é que eu me sustento até hoje. Pelas dificuldades que eu passei, né, pelos os trancos da vida, quer dizer, isso me ajudou. Quer dizer, depois veio a recompensa. Aquela velha história, depois da tempestade, a bonança. Sim. Né? Porque se eu fiz bem a alguém, depois alguém também fez bem para mim. O próprio Deus. E eu queria chegar... Que é a fonte de tudo. Eu queria chegar um pouco aí. Quem é a sua musa inspiradora hoje, que durante tanto tempo esteve aí do seu lado, acompanhando essa rádio, e que acabou também dando filhos para você, e hoje você tem esse braço direito como uma pessoa que esteve sempre do seu lado nesses momentos? Engraçado, Denis, é uma pergunta interessante essa. Porque a minha musa hoje, inspiradora dos meus versos, essa pessoa me deu uma mão. Deus colocou, vai lá, ajuda aquele moço lá, que ele não é tão ruim de coração não, mas ele está precisando de alguém para ter um apoio. A dona Celeide de Carvalho Dias. Engraçado que eu fui vizinho dela. Vizinho, na época de rapaz, na época de jovem, né? Mas não dava a mínima confiança para ela. Porque eu voava em outros ares. Né? Você estava solto por aí. Aí depois da hecatombe que aconteceu na minha vida, aí em 78, mais ou menos, 78, nós encontramos, assim, sem nenhum compromisso, trombamos um com o outro. Ei, como vai? Tudo bem? E aí começou o namoro, e em 80 a gente formalizou a união, né, em segunda união, né? Já vai para 38 anos. 38 anos de casado. E eu te falo, se não fosse essa musa que eu tenho hoje, eu talvez não estaria aqui conversando com você, contando prosa, contando histórias. Né? Ela mudou a tua vida. Quer dizer, eu falo que é a mão de Deus. Depois que eu tive uma conversão, que eu era meio doido, né? Não ligava muito, aí veio essa conversão, isso tem o quê? Tem 20 anos que eu realmente me converti à minha religião católica, porque eu era um católico frouxo.
né? Não era um praticante sério. Não era praticante. De vez em quando ia numa missa de sétimo dia, ou numa missa solene, mas, ou então quando era obrigado a fazer uma transmissão. Né? E aí não, depois veio, através dela, veio outras amizades, dentro da paróquia São Norberto, que eu devo muito, o Padre João Batista Lopes, que me ajudou nessa mudança, nessa transformação do homem velho para o homem novo. Que maravilha. E foi graças a ela, né? Que ela teve paciência de domar o animal que ela estava tomando conta. Dona Celeide, ó, parabéns aí, viu? Olha, pessoal, eu vou dar uma pausinha rapidinha que a gente vai voltar a conversar aqui com o Gelson Dias, porque ainda tem muita história boa para contar. Essa musa inspiradora já ainda vai iluminar muitos caminhos, porque até funcionário público Gelson Dias foi. Mas essa é uma história para daqui a pouco, depois do intervalo. Segura aí.